O podcast começa em instantes e você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje está conosco aqui um querido Dr. Guilherme Shelby, ele é procurador da República, ele é especialista em segurança pública, infância e educação, ele é coordenador nacional do programa Proteger, mestre em Direito Constitucional e especialista em segurança pública, infância e educação. Foi promotor de Justiça da Infância em Brasília de 1992 a 1995 e ele é coordenador nacional do programa Proteger e fundador dos projetos Cidadania em Quadrinhos e Segurança nas Escolas. Ele também é autor de diversos livros sobre educação, infância e segurança, como o livro Manual do Professor, Tudo que a Escola Precisa Saber sobre a Lei e a Justiça. Dentre outras coisas, já ministrou palestras e cursos para mais de 1 milhão de pessoas, especialmente professores, policiais, assistentes sociais, psicólogos, lideranças e famílias. Será que chegamos a abranger tudo? Doutor Guilherme Shelby, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Manaus, à Igreja da Amazônia, no podcast Reino de Amigos. Isso é muito forte, hein? Igreja da Amazônia. Eu fico assim, lindo, né? É um prazer estar aqui, pastor. Fico muito honrado com esse convite. E espero estar aqui compartilhando com vocês essa caminhada aí. Tem muito para falar. Eita, que coisa boa. Doutor Guilherme Shelby, na realidade o podcast Reino de Amigos é um programa, um podcast que faz uma conexão de pessoas de influência no mundo social, acadêmico, clerical e por aí vai, que tem, digamos assim, algo de importante para que a gente possa reverberar, ecoar para fora, e a sua presença aqui muito nos honra, certamente o nosso público, aqueles que irão ouvir a posteriori tudo que nós vamos falar aqui, principalmente em nossa igreja, que o senhor está presente para falar sobre um tema tão sensível, que é sobre a infância, a proteção da infância. Me diga uma coisa, tirando, digamos assim, todos esses predicativos, quem é Guilherme Shelby? Um sonhador. Mas um cristão. Eu me converti há 20 anos, 18 anos. Uhum. Eu vou começar um pouquinho antes. Quando eu tinha 9 anos. Meu pai, ele pediu, nós somos 4 irmãos, né? E essa história vai contar muito sobre mim. E eu era o terceiro. Eu tinha 2 irmãos, um com 11 e outro com 10. Eu tinha 8. E o mais novo tinha 6, muito pequenininho. Então, meu pai pegou o de 11, o de 10 e eu, que tinha 8, e disse assim: quem der mais voltas no campo de futebol vai ganhar um picolé. E eu, com 8 anos, ganhei dando 36 voltas. Uau! Eu acho que se alguém calcular aí o meu irmão mais velho, que tirou o segundo, ele deu 20 voltas. Caramba! Então, eu tenho o que chama hiperfoco. E quem conhece uma espécie de circunstância da vida vai entender o que eu estou falando. Captei a vossa mensagem. Então, eu, como criança, fui sempre isolado. Eu fui uma pessoa concentrada. A minha mãe gostava de falar assim: o Guilherme é maravilhoso. A gente põe ele num cantinho e ele fica lá 3 horas quietinho. Eu era assim. Eu era essa criança que ninguém via, que era boazinha. Essa é uma característica minha na infância. Na adolescência, eu começo... A minha primeira conversão foi aos 12 anos. Eu me converti ao socialismo. Olha que coisa terrível, né? Entrou de cabeça Lenin, Marx. 12 anos. Eu li um livro chamado A História do Socialismo, de 600 páginas. Até hoje eu lembro. O autor eu não lembro, mas era... Eu lia muito. Porque eu tenho... com 11 anos, eu tinha talvez a leitura de uma pessoa de 20. Eu li a Gazeta Mercantil na época. Não tem mais esse jornal. Eu sei de todos os processos eleitorais
de 74 para cá. Eu lembro de 74, quando o general Euler foi concorrer. A pessoa de 20 anos talvez não soubesse que havia uma dissidência em 74. Né? O que importa é que, nesse processo de mente socialista, eu me permaneci dos 12 até os 40. Quando eu me converto, eu ainda percebo 2 anos como socialista, até que eu percebo o engano que veio através da loucura do socialismo cultural. E, portanto, o cristianismo e o conhecimento da Bíblia me trouxe uma decisão que não podia ser outra. Ou eu continuava socialista, ou realmente abraçava o cristianismo. E eu decidi abraçar o cristianismo, e esse processo leva tempo, porque a contaminação ideológica do socialismo, ela faz você pensar por uma lente incompatível com os valores cristãos. Então, esse fator foi muito decisivo para mim. Mas uma coisa marcou, tanto na minha época de socialista quanto cristão, permanece um desejo genuíno, que é a proteção da criança. Então, isso talvez seja a marca da minha vida, né? Sempre está orientando famílias. Porque aí eu não coloco nem as famílias, mas as minhas palestras em igrejas eu não coloco no meu número de pessoas alcançadas. Eu estou colocando cursos para a Polícia Militar, para a Secretaria de Educação, para escolas públicas, cursos até para igrejas, mas quando eu dou só uma instrução rápida de uma palestra, isso aí aí é muito mais. Então, eu, como assim, de maneira sintética, sou essa pessoa sonhadora que vivo. A minha marca é proteção, proteger aqueles que estão desamparados. Então, essa é a minha característica que eu poderia dizer. Né? Interessante, doutor Guilherme. E nessa seara que, basicamente, foi pensada, digamos assim, desse ambiente socialista, da proteção da criança, e como que o senhor adentrou nessa seara do direito e galgou esses cargos públicos até onde o senhor está, e como é que isso se ramificou, digamos assim, para o senhor ser uma voz, não aquela voz endógena, para dentro, mas exógena, para fora, como o senhor tem sido? Eu passei no vestibular da Universidade de Brasília com 16 anos, muito jovem, e me formei com 20. Com 21 anos, eu era funcionário concursado do Senado Federal. Mas eu era muito inconformado. Eu ganhava mais que promotor de justiça no Senado. Mas, mesmo assim, eu preferi deixar o Senado para ganhar menos como promotor, para ser promotor de justiça da infância e adolescência. E esse foi um momento decisivo, porque eu tinha na minha mente que eu poderia exercer uma função pública, ser bem remunerado e servir à sociedade. E eu sempre tive esse alvo de proteção ao mais fraco. E, no caso, a criança, sem dúvida, é o ser humano mais desprotegido. Sim. E esse processo de levar para as pessoas o conhecimento da lei, essa é a minha marca hoje, é levar não só a lei, mas a ação, a transformar a lei em coisas práticas, em proteção efetiva. Porque o conhecimento isolado é igual à fé. A fé sem obras é morta. O conhecimento também. Sim. Se você se enche de conhecimento e não transforma aquilo em instrução, em ações práticas, em comportamento, esse conhecimento é morto. Por quê? Porque o conhecimento nasceu para se transformar em realidade. Por isso que ele é conhecimento. E tanto um dos princípios centrais da ciência é a verificabilidade. Sim. Se aquele conhecimento não é perfeito com a experiência, ele deixa de ser conhecimento. Ele é falseado. E, nesse ponto, é que vem a minha trajetória. Traduzir as leis para pessoa de bem, pessoa simples. Para um pedreiro, para um médico, para uma pessoa que não tem intimidade com as leis, mas que precisa saber das leis. No meu caso, são as leis que defendem a infância, que defendem a família. E, nisso, nós não estamos bem. E a sua percepção, na realidade, uma visão holística, social, o que o senhor acha que realmente acontece? Uma profunda demagogia que se apresenta a níveis de governo, porque parece-me que não há uma política de Estado
para a proteção de crianças. Parece que é uma política de governo naquele, digamos assim, na sazonalidade da política. Como é que o senhor vê isso? Na prática, hoje, outro dia eu pedi para um amigo fazer uma charge e ele fez a entrada de um avião e essa charge representa o quê? A realidade dos direitos humanos. Na Constituição, quem deveria ter a prioridade absoluta é a criança, é o adolescente. Depois quem é? O idoso, o deficiente, o índio. Então, teoricamente, na entrada de um avião, a prioridade de acesso tem que ser a criança. O adolescente, o idoso, o silvícola, o índio, né? Que a Constituição fala índio. O deficiente, a mulher grávida, porque tem uma criança ali. Parturiente. Tem uma criança ali. A grávida não é porque ela é mulher, é porque tem uma criança no ventre dela. Exatamente. Essa deveria ser a ordem. Só que, na prática, os direitos humanos, se fôssemos representá-lo nessa prioridade de acessar uma aeronave, em primeiro lugar estão os gays, em segundo lugar estão os negros, em terceiro lugar estão as mulheres, em quarto lugar talvez esteja a criança, ou quinto. Ou quem sabe. Não se sabe. O que está interessante é que hoje você vê as propostas e os debates públicos e legislativos não priorizam criança, ao contrário. A criança virou um objeto das minorias. É nesse processo que nós temos que nos concentrar, não para atacar o que os outros propõem, é para que nós façamos que a Constituição vigente seja respeitada. E a única vez que a Constituição fala em prioridade absoluta não é para os gays, não é para os negros, não é para as mulheres. A única vez que a Constituição fala em prioridade absoluta é para crianças e adolescentes. Então, esse é o ponto central para nós cristãos ou não cristãos. Não é contrariar o que os outros propõem. As pessoas propõem o que bem entenderem, elas são livres para isso. O que nós temos que debater é a nossa proposta de acordo com a Constituição. Porque se a gente ficar debatendo o que eles falam, a gente deixa de ter identidade para ser quem combate. Igual perguntar se alguém para uma pessoa assim, qual é o seu time? Eu sou contra o Corinthians. Percebe? O senhor está falando, então, que nós não devemos agir de acordo com a conveniência, sim com convicções. Convicções e propostas proativas e não reativas ou contra algo. Aqui vai um ponto central. Por exemplo, tem momentos que a proibição é fundamental. Por exemplo, proibir crimes. Sim. Não tem saída. Mas, veja, tem momentos que, além da proibição ou a despeito de proibições, nós temos que agir para ocupar espaços de formação. Vou dar um exemplo. Proibir o aborto é fundamental, garantindo a vida do bebê que está no ventre da mãe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, de onde está vindo os abortos? Quem está propondo o aborto? Ora, são adolescentes, até crianças, ou que são vítimas de abuso, estupro, ou o namorado engravida consensualmente com o namorado, mas não era desejado, a relação foi desejada, mas a gravidez não. Sim. Ou até mesmo em casamento, mulheres casadas, muitas vezes o marido quer que seja abortada a criança, porque ele não quer mais um filho. Então, o processo aqui é trabalhar essas origens do desejo de abortar. E um ponto central é orientar jovens, crianças e adolescentes sobre a sexualidade natural, porque isso não está sendo feito. Então, as meninas, inclusive da igreja, não têm orientação da família, da igreja, e aí recebem na escola o que deve é. O senhor acha, então, que, dissertando o que o senhor está dizendo aí, o que há em nosso meio, digamos assim, é uma profunda ignorância, ou seja, exatamente esse vocábulo ignorância no seio da igreja, no que tange essas questões, doutor Guilherme? Sem dúvida, não só da igreja, como das famílias. Ou seja, há um problema. Nós queremos trabalhar só metade dele, que é proibir o aborto, mas não queremos trabalhar a orientação da sexualidade, orientação natural. Sim. A criança tem o direito de saber sobre seus órgãos biológicos como um todo. É o que? O ânus, o pênis, a vagina. Sim. E a criança não recebe essa informação de ninguém. Aí vai na escola e recebe distorcido muitas vezes. Há professores honestos que fazem trabalhos heróicos, mas há muitos que querem usar esse pretexto de educação sexual para corromper, perverter e induzir a criança a comportamentos não naturais. O senhor vendo todas essas, digamos assim, esses pontos, digamos assim, sensíveis,
Como que o senhor organizou, digamos assim, o lado legal e o lado, digamos assim, pedagógico para trazer isso para o, digamos assim, para o chão da vida de entendimento da sociedade? Como que o senhor organizou isso? Como que o senhor trabalha isso? Eu trouxe isso dos americanos. Os norte-americanos, ao contrário dos europeus continentais, alemães e franceses, os ingleses e americanos, eles têm um sistema de estudo do direito indutivo. Significa que eles partem do caso real para entender as normas que se aplicam. Já nós, brasileiros, alemães, franceses, nós usamos o método dedutivo. Nós conhecemos a lei e, depois de conhecer a lei abstrata, aplicamos a casos reais. Então, eu peguei casos reais, como o sistema da Common Law faz. Eu peguei casos reais e apresento a solução. Fica muito mais simples o entendimento. Então, quando eu faço isso, o professor não tem que entender uma lei abstrata. Ele entende um caso real. Por exemplo, o aluno, durante uma partida de futebol na escola, ele cospe no rosto do juiz, que era um professor. Isso é injúria. Okay. E aí o que acontece é dano moral também. Sim. O professor processa o aluno e consegue condenar o pai do aluno a pagar R$5.000 por dano moral. Aí eu trago esse fato para dizer assim, se o aluno agredir o professor, isso pode configurar crime de lesão corporal ou, conforme o caso, de injúria e dano moral. Aí o professor entende, porque ele vai ter o caso real em mente. Então, e não da abstração da lei. Não abstração da lei. Que é o que fazemos. Olha a nossa ignorância pedagógica. É assim uma coisa triste. Gastamos milhões imprimindo o Estatuto da Criança, Constituição, e entregamos para professores, para profissionais e servidores públicos, para a sociedade. Imagina, quem vai ler a Constituição? Imagina o professor. Sabe, dos 300 artigos da Constituição, vamos arredondar, dos 300 artigos da Constituição, no máximo 20 artigos interessam ao professor. Ele vai ter que ler 280 à toa. Sim. Perceba? Sim. Então, o que eu faço? Eu extraio das leis aquilo que interessa e apresento os casos reais desses artigos de forma organizada. Então, seja o professor, seja o líder de ministério infantil, ele vai saber exatamente como agir, porque aquilo diz respeito ao seu dia a dia. Ele não vai aprender a lei porque ele quer aprender a lei. Ele vai aprender a lei porque ela resolve um caso real da vida dele. Trazendo um caso real, digamos assim, do ambiente hipotético religioso, que o senhor poderia dizer o seguinte, este caso acontecendo no ambiente religioso se aplica a tal situação. O que o senhor poderia dizer agora, digamos assim, só para o nosso público ter, digamos, um insight do que o senhor está dizendo? Vamos lá. Nós temos aí um caso, eu não vou falar dos nomes. Claro. Nós temos um caso de um esposo de uma cantora que foi acusado de ter praticado o estupro de vulnerável da filha de uma amiga da esposa. Ele chegou a ser preso e, posteriormente, se disse, não, ele não penetrou a criança, ele apenas colocou o pênis na boca da criança, como se isso não fosse estupro. Percebe? O que acontece no meio, não só cristão, mas, em geral, professores, a própria sociedade? As pessoas acham que só é estupro quando a criança é violada fisicamente, basicamente penetrada pelo pênis, seja no ânus, seja na vagina. E não é nada disso. A criança pode ser estuprada sem ser tocada fisicamente. Eu queria deixar esse recado aqui para os líderes cristãos. Inclusive aqueles que praticam voyeurismo, né? Veja o que eu vou lhe falar, o caso real. Vamos lá, um caso real que explica o estupro sem contato físico. Não houve beijo, não houve toque nenhum no corpo da vítima. Um empresário, ele contrata uma mulher que vai às ruas de Campo Grande e consegue pegar meninas de 8 e 9 anos. Nesse caso, foi uma menina de 9 anos. Essa mulher leva essa criança para um motel, sai, o empresário fecha e tranca a porta, essa menina fica em uma cama e o empresário em outra cama. O processo revela claramente: a menina não foi tocada, não houve nenhum tipo de contato físico, beijo, nem carícias, não. A criança não foi tocada. O que o empresário faz? Qual foi a atitude desse empresário? Ele se masturbou olhando para a menina. O que o Superior Tribunal de Justiça determinou?
houve estupro de vulnerável. Alguém pode falar assim, mas não houve penetração. O estupro de vulnerável não exige sequer o toque. Por quê? Ao obrigar a criança a ficar na sua presença e obrigá-la a assistir o ato sexual, a masturbação, configurou-se grave violação da sexualidade da criança. O empresário foi condenado a 9 anos de prisão. Aqui tem um ponto central. Nós achamos, erroneamente, que só penetração, seja na criança, menino ou menina, configura estupro. Está errado. A criança pode ser gravemente violada sexualmente por meio de imagens. E isso é fundamental que a gente saiba, porque muitos pedófilos não tocam nas crianças. O que eles fazem? Se masturbam, pedem para a criança se masturbar, mostram filmes pornográficos para a criança, e isso pode configurar, sim, um estupro. Porque, dependendo das circunstâncias, essa exposição da criança a essas imagens pornográficas são tão graves quanto uma violação física. O que o senhor está dizendo aí é uma realidade abissal, por assim dizer, para mim, por exemplo, que, vendo o que o senhor está dizendo, esse ponto eu sou completamente ignorante, porque, para mim, configuraria apenas o toque e a penetração. Mas veja como isso é interessante. E no ambiente religioso, há também aquelas, digamos assim, acomodações no que diz respeito. Não, isso aconteceu, mas isso é um líder muito distinto de nossa igreja. O senhor tem se defrontado com esse tipo de coisa? Digamos assim, deixa quieto, não mexe isso daí, porque vai dar um problema muito maior. Eu diria que o meio religioso é muito parecido com o meio político, com o meio de poder. Sim. Pode ser um atleta famoso, nós sabemos, artistas ou personagens do jornalismo. Nós temos um caso na Inglaterra de um grande animador, durante 3 ou 4 décadas, abusou livremente das mulheres adultas, e só foi descoberto já aos 70, 75 anos, começaram a denunciá-lo. É muito frequente. Por quê? Ele era muito famoso, ele era muito poderoso, e as mulheres que sofriam um abuso sexual, vamos usar a linguagem coloquial, nem sempre é o estupro, pode ser outras modalidades de violência sexual, mas, de qualquer forma, elas se sentiam impotentes. Quem sou eu para denunciar esse poderoso? Então, não é só no meio religioso, é no meio de poder. A questão do poder é central. Então, só colocando isso, porque a gente vai falar do meio religioso, mas isso ocorre também no meio político. Imagina uma grande figura política que abusa de uma empregada, que força uma pessoa que está inferior a ele ao ato sexual. Isso acontece. E por receio do poder que o abusador tem, a vítima se cala por anos. No meio cristão e especificamente religioso, isso é comum. Eu já recebi, eu vou dar um exemplo assim, que é triste falar isso, mas o despreparo das lideranças, e eu me dedico a preparar as lideranças a minha frase mais conhecida é essa: proteger crianças e mulheres do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Essa é a frase que tem que ser restaurada nas igrejas brasileiras. Sim. Tem momentos que mais espiritual do que orar é proteger. Sim. E a Bíblia está recheada de passagens. Jesus fala isso em Mateus 25, 35, claríssimo. Tive fome, me deste comer. Ele enumera várias situações de carência, Sim. onde ele está dizendo, não é para orar, não. Tiago fala isso veemente depois. Sim. A verdadeira religião. A verdadeira religião. Tiago 1:27. Cuidar dos órfãos, das viúvas e apartar-se do mal, né? Em suas necessidades. Né? Doutor Guilherme, eu me lembro que o senhor falando sobre os poderosos, uma vez eu estava numa aula de direito financeiro, o meu professor era o saudoso desembargador Mário Silvio Cordeiro de Versosa, um eminente aqui da nossa justiça amazonense, ele falando, dizendo o seguinte, pessoal, de acordo com Cesare Vivante, o direito financeiro rege do berço à tumba. Aí eu, naquela época, garoto, doido, etc., eu disse, mas desembargador Mário Versosa, o poder econômico não se sobrepõe ao direito? Aí ele olhou para mim e disse, olha,
Todo homem dizem que tem seu preço, mas o meu preço foi pago pelo Todo-Poderoso e por aquilo que eu acredito de ser o que o Evangelho de Jesus diz. Como é que a gente combate, digamos assim, esse poder maligno chamado os poderosos intocáveis, no que tange a proteção da infância, nesse mundo tão corrompido? Ou seja, como é que a gente dá para fazer o match, a concordância entre o legis, a lei, e aquilo que deve ser, o direito? Só isso, né? Só. Então agora ficou fácil. A ideia... Temos aqui mais 5 horas de podcast. Não, tem lenha para você queimar aí, fica à vontade. Então, olha, eu sou assim, eu gosto de pensar que eu sou uma formiguinha, para ter a ideia da minha eficácia. Mas a fé de uma formiguinha é maior do que ela. Eu creio. Então a gente tem que agir com fé. Tudo começa na fé. Nós temos que ter um sentido. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui dando soco no ar. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Tem um propósito superior. É o Senhor que nos guia. Amém. Esse discernimento é fundamental. Porque se eu estiver no caminho errado, a minha persistência é um defeito. Isso é importante a gente entender. Vocês podem estar certamente errado, né? Então, aqui é o desafio. É a gente estar na direção certa, no nosso chamado, na dimensão que o Senhor nos quer. A vocação. E essa é uma regulagem diária. Não é assim, Deus me escolheu, eu vou nessa direção. Por quê? Porque é uma regulagem diária. Porque se de repente na caminhada eu vou me desviando, também eu saí bem, mas fui me desviando. Aqui entra a dimensão pessoal, né? Então, cada um de nós tem uma influência na sua família, filhos, netos, cunhados, sobrinhos. Olha só quanta influência a gente tem. A gente tem uma influência familiar, amigos. Nós temos influência no trabalho. Então, a gente tem que entender o seguinte, há um processo necessário do cristão se posicionar nas suas diversas esferas de influência. Muitos de nós escolheram uma área só para ter influência. Por exemplo, imagina eu, palestrante. Imagina que eu não ministrasse para os meus filhos, que eu não mentoreasse os meus filhos. Eu acho que só da palestra que é espiritual. Então, no meu trabalho, eu não falo com os colegas. Quando eu estou no tribunal com os desembargadores, eu me calo. Perceba, a gente, às vezes, escolhe um lugar para ser águia. E eu penso que isso é um erro. Porque nós devemos ser águia em todo lugar. Águia no bom sentido. Sim. Porque a águia é um animal carnívoro, né? Sim. Ele é um animal que não é muito legal, às vezes, a gente Sim. se compara a águias, porque a atitude da águia é uma atitude... ela tem dons e habilidades, mas é um animal carnívoro, né? Sim. O que eu quero dizer? Que nós precisamos ter consciência dessas várias influências. Outro dia eu estava dando uma palestra e eu perguntei assim, alguém aqui conhece o prefeito ou secretário de educação da sua cidade? Eram 300 pessoas. 8 tinham acesso direto, pessoal, ao prefeito ou secretário de educação. Por que eu estou falando prefeito ou secretário de educação? Porque são essas as esferas de poder que podem transformar uma cidade. Ok. Os formadores de opinião. Não, o prefeito, veja, ele determina. Sim. Ele determina. Serviços públicos, Sim. não pode mostrar isso para criança. Serviços públicos, não pode outdoor pornográfico. Serviços públicos, não pode induzir criança à sexualidade precoce. Okay. Serviços públicos, vocês... Veja, eu estou falando de realizar. Sim. Não estou falando de proclamar. Sim. Eu estou falando de tornar real o que a lei protege crianças, famílias e a própria igreja. Sim. Agora, se eu não considero meu acesso direto às autoridades, perceba como estamos agindo muitas vezes numa área, quando podíamos, na cauda, Sim. quando podíamos estar influenciando a cabeça da cidade. Sim. Então, essas esferas têm que ser dessa forma. Os cristãos tomando para si o protagonismo, crendo que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Nós não estamos aqui sozinhos, mas há uma esfera de protagonismo que é minha. Eu não posso dizer, não deu certo, Deus não quis. Deu certo, Deus quis. Nananina não, como diz meu filho. Autorresponsabilidade. Eu tenho que chorar se eu não conseguir. Sim. Eu tenho que ter luto, porque se eu acho que Deus, se deu certo,
é Deus. Se não deu certo, é Deus. Cadê o luto? Exato. Que a Bíblia fala. O luto é a consciência do fracasso. Sim. E aí buscar de Deus, porque esse processo ficou muito simples. Eu não creio com todos, mas com muitos que eu vejo, essa ideia de que qualquer coisa é vontade de Deus. Quando nós entramos no campo de batalha, a gente tem que ter essa consciência. É com a gente. Sim. O senhor falou um negócio muito... Voltando àquele princípio que o senhor falou de identidade e vocação. O que nós somos? Somos sal e luz. Sal para dar sabor, sal para preservar, sal para dar valor e também luz para iluminar. Acho que foi o pastor Jeremias Pereira que disse que o crente tem que ser termostato e não termômetro. Ou seja, você dosa a temperatura do ambiente. Como? O poder do Evangelho. Então, eu creio muito no que o senhor está dizendo, que nós somos formadores de opiniões, nós somos influenciadores. Nós, na realidade, a igreja tem um poder, o poder que está na igreja, que é o poder do Senhor Jesus, possibilita isso. O senhor se lembra que Paulo falou lá no final da carta de Filipenses, olha, te saúdam os da casa de César. Ora, peraí, o evangelho estava dentro da casa de César? Por que o evangelho estava dentro da casa de César? Porque tinha um Paulo que estava preso, mas no corpo, mas a boca dele trabalhava e fazia uma influência tamanha que gerou, digamos assim, ondas de proporções inimagináveis que chega à casa de César. E é assim que tem que ser a igreja. Você sabe que tem um historiador ateu, Geoffrey Blaney, que ele diz o seguinte: um dos fatores principais de propagação do evangelho foram as pandemias. Olha que interessante. Os estudos na região do Oriente Médio, Jerusalém, etc., de Israel, Síria, hoje Jordânia, eles revelam, quando você tira os estratos da terra, você localiza epidemias de varíola, diversas. E o que acontecia nas epidemias? Muitas pessoas ficavam doentes. E os cristãos, olha o que ele fala, se notabilizaram por cuidar dos velhos e doentes. Olha que interessante. Eles não podiam pregar, porque nesse primeiro século e segundo, vamos dizer assim, predominou a perseguição feroz aos cristãos. Sim. Eles não podiam orar em público, eles não podiam pregar, não podiam ter igreja. Tá? Eu estou falando nesse contexto do primeiro século até metade do segundo século. Então, as epidemias foram um fator decisivo. E ele fala muito das mulheres cristãs, porque elas cuidando dos doentes, o que aconteceu? Aquelas comunidades diversificadas começaram a observar esse povo que cuida dos doentes, dos velhos, dos que ninguém quer saber. Essa compaixão dos cristãos em momentos de epidemia, segundo esse autor ateu, Geoffrey Blaney, ele diz, foi essa compaixão um grande fator de propagação do evangelho. Porque aí, penso eu, você acha que eles só cuidavam dos velhos? Não. Oravam, evangelizavam quem? Os que não eram nada. E os que sobreviviam voltavam para casa. Transformados. Porque muitos eram deixados para morrer, mas tinham um afeto. Porque vamos todos morrer? Então, muitos eram largados, mas depois voltavam, porque, eventualmente, não morriam por causa daquela epidemia. Então, esse processo é bom a gente entender que essa ação prática de dar de comer ao que tem fome, essa ação prática de dar de beber ao que tem fome, de hospedar o estrangeiro, esses processos, eles fazem parte do evangelismo. Sim. É que a gente acha que o evangelismo é só quando a gente fala. O evangelismo pode ser em silêncio. Você pode evangelizar. Parte do evangelismo é ouvir as pessoas. Porque quando as pessoas falam, isso é importante. Quando você ouve alguém falar das suas dores, você ganha autoridade para falar depois. E esse é o processo que talvez a gente tenha que adaptar. Porque quando você ouve, amigo, ninguém está querendo ouvir ninguém hoje em dia. Quando você ouve, talvez essa seja a grande transformação que a gente precisa agora. Se a gente começar a ouvir mais. É como a Bíblia fala, né? Seja pronto para... ouvir. E tardio para falar. Hoje a gente é pronto para... falar e arrebentar. E tardio para ouvir. Então a Bíblia, veja, já contém a estratégia. Me lembro o senhor falando desse ponto, me lembrei de uma música do famoso Sérgio Pimenta. Ele foi um dos maiores, digamos assim, músicos e letristas do mundo evangélico.
Ele tinha uma música que ele dizia o seguinte, exatamente assim: as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza, fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que ele crê. Então, fantástico. Atitude. Doutor Guilherme, como o senhor falou, teríamos mais 5 horas para conversar aqui sobre várias coisas. O senhor é uma sumidade, é uma honra para nós da Igreja Presbiteriana de Manaus tê-lo aqui conosco e certamente todos aqueles que vão acessar este programa e também as nossas redes sociais, daquilo que o senhor veio aqui para dar uma palavra, vou deixar só o salzinho, o gosto para que você procure e, digamos assim, quais seriam as suas palavras, não palavras finais, porque por enquanto nós não vamos morrer com a graça de Deus, mas palavras pontuais para o nosso público a respeito da nossa identidade, da nossa responsabilidade e o cuidado que devemos ter com os vulneráveis. Muito obrigado por esse tempo, é uma honra estar te ouvindo também. Deus te abençoe, pastor, se seja essa voz aí com graça, amém, com carinho, né? E com muita profundidade, né? Suas palavras. Eu penso assim, eu vou falar de mim, né? Porque é tão difícil falar uma coisa assim que você não viva, né? Então, hoje eu tenho pedido muita misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de mim, que muitas vezes faço o que não devo, que muitas vezes não vejo o mal que pratico. Eu peço ao que o Senhor me corrija. Sempre que há uma situação, eu peço que Deus me mostre aquilo que eu não consigo ver e que eu veja sentido, porque Ele tem me mostrado. Quando eu me vejo, às vezes, pensando, puxa, eu podia ter tantas coisas a mais e eu renunciei. E aí eu fico pensando assim, nossa, será que eu fiz certo? Então, uma vez Deus falou assim no meu coração, tá, você podia ser isso, aquilo, mas quem está aí fazendo o que você está fazendo? E eu me alegrei tanto que Deus me confortou, porque os lugares que eu vou são lugares assim às vezes muito necessitados, né? E às vezes eu me sinto nesse confronto, né? Diante dos amigos que eu ajudei a serem altas autoridades hoje, e eu nunca quis para mim. E eu me conforto no Senhor me diz assim, esse é o seu lugar. Então, quando eu sei que esse é o meu lugar, eu fico em paz. Não que isso me tire dos problemas e confrontos, mas Ele tem me preservado. E não importa realmente, Abacuque vem assim no meu coração com muita firmeza. Não importa as circunstâncias que está à nossa volta. O que importa é o propósito que Deus plantou no seu coração e sua fé inquebrantável, que o Senhor vai à frente. Então é assim que eu penso. É dura a batalha, mas nós não podemos olhar para o inimigo. Nós estamos sendo conduzidos por aquele que nunca será abatido. O general de guerra, Jeová Tsevaot, o Deus dos exércitos. Amém. Amém, pastor. Prazer, querido doutor Guilherme Michel. Amados, queridos, eu espero que você tenha sido edificado como eu fui. Eu saio daqui com desejo de quero mais de Deus, mais das leis. Siga este homem nas redes sociais, vai ser profundamente abençoado. E este foi reino de amigos. Eu não sei nem como dizer isso aqui, mas que a graça de Deus esteja no seu coração continuamente e que você não perca jamais o propósito a que você foi chamado. Sal e luz no meio de uma geração perversa. O Senhor te abençoe.